Bem-vindos de volta ao EPED 2024. Este é o segundo episódio do livro O Grande Cisma. No episódio de hoje, nós veremos trechos do livro que mostram como a espiritualidade precisa ser prática, para gerar algum proveito ao espírito. No livro é dito assim: a verdade é que somos portadores de virtudes divinas, mas virtudes que devem aflorar em nós mesmos, à custa de vivências práticas, de trabalhos íntimos. Se dissermos que tudo isso se resume em pureza e sabedoria, ou amar a Deus de todo o coração e de toda a inteligência, estaremos muito certos, desde que se interprete isso como sendo aplicações práticas e aplicações que resultem no bem-fazer ao próximo. Então, só o bom comportamento pode aproveitar ao espírito. Só a vivência dos 10 mandamentos sob a luz do exemplo de Jesus é que força o desabrochamento das virtudes divinas que todos nós temos, adormecidas em nós mesmos, e ainda só a vivência bondosa e justa pode conferir mérito, para que no futuro possamos ter condições e situações mais felizes, mais favoráveis à nossa própria evolução, seja na carne ou fora dela. Em seguida, é dito assim: dar não é tudo, pois é comum que se o faça por indústria. Dar amorosamente é que corresponde ao tratado celestial. A terra comporta muita gente que dá, que distribui, mas que o faz muito ao longe por medida e por cálculo, servindo mais ao cartaz social do que aos nobres impulsos do coração. Então, é claro, esse bem-fazer deve ser motivado por um amor genuíno ao próximo, para que seja um ato real de bondade. Não pode ser motivado por interesses próprios, para se beneficiar ou aparecer para os outros. Jesus, além de viver isso na prática, com muita humildade, simplicidade e renúncia, realizando curas, aproveitando toda a oportunidade de fazer o bem, também ensinou isso em seus sermões. Por exemplo, no sermão profético, da maneira como está em Mateus no capítulo 25, Jesus vai falar sobre a separação de cabrito. E aqui cabe um parênteses, O que é figurado por essa separação de ovelhas e cabritos? Jesus figura algo que vai acontecer durante a transição planetária pela qual nós já estamos passando. O que vai acontecer? Já foi dito no episódio anterior que a geografia astral do planeta é composta por diversos céus, faixas ou camadas, sendo que as mais trevosas, mais densas e sofridas se encontram mais próximas à crosta ou mesmo dentro dela. E quando nós nos afastamos do planeta, vamos encontrando faixas mais sublimes, mais luminosas, mais felizes. Ocorre que o nosso planeta ele vai dar um passo à frente. Então as faixas mais densas, mais sofridas, já estão sendo sublimadas e desaparecerão do planeta. Assim, os cabritos representam aqueles que não terão mais uma morada espiritual no planeta. Ou seja, se nós, por conta do nosso próprio comportamento, criarmos condições apenas de habitar essas faixas que deixarão de existir no planeta, nós teremos que migrar em espírito para outros planetas que ainda possuam esses céus ou faixas, que são planetas mais primitivos em termos de evolução, onde a vida é mais sofrida e os corpos bastante simiescos, rudimentares, embora já sejam humanos. Tem outro grupo, também representado no sermão profético, que é um grupo que vai merecer permanecer na Terra, ou cujo comportamento estará à altura da Terra dos futuros ciclos. Esse grupo é representado pelas ovelhas, e em seu sermão profético, Jesus vai descrever da seguinte forma o comportamento das ovelhas. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber,
Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e foste ver-me. E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então vejam, né? Que não basta apenas viver os 10 mandamentos, né, no sentido literal apenas, né? Pois a letra dos 10 mandamentos apresenta mais um sentido proibitivo, né? De não fazer o mal. Não matarás, não furtarás, etc. Porém, Jesus, né, sintetizou os 10 mandamentos com o amai-vos uns aos outros. E aqui no Sermão Profético fica muito claro, né, que além de não fazer o mal, nós temos que ser proativos, né, na prática do bem, na prática de todos os atos bondosos que já estiverem ao nosso alcance. Só que, como está o estado da nossa humanidade, né, do nosso planeta? Será que a imitação do exemplo de Jesus é o que predomina no planeta? E a gente vai ver, pelo relato do próprio livro, né, que não. A nossa humanidade é marcada por muitas mazelas. E uma delas, né, muito presente na história do Barnabé, é o racismo. Porque, vejam, a história do livro, ela se dá no início do século XX, né? Ou seja, pouco depois da abolição da escravidão. Então, o racismo ainda era mais intenso do que é hoje. E o Barnabé foi um homem negro, né? Então ele relata assim: apesar dos pesares, nasci num corpo preto. Casei-me com uma preta e tive 5 filhos pretos. É arrastar um peso moral o fato de nascer num corpo dessa cor, porque a maioria dos brancos mantém opressiva prevenção. No seio dos espíritas, sentia-me mais à vontade. A doutrina do Cristo é acima de preconceito. Mede os valores humanos de outro modo, não pelas aparências, não pela casca, não pelo exterior. E ele continua assim, né? Mas a vida de um preto, de um modo geral, é marcada por vínculos sofríveis, em virtude das prevenções que os brancos fazem por sustentar. Conseguem amar um cavalo, tratar carinhosamente um gato, mimar um cão, mas não conseguem pensar de maneira humana a respeito de um semelhante, pelo simples fato dele ter nascido preto. E vejam, né? O racismo, né, tanto na sua forma estrutural, né, quanto pessoal, ele ignora a igualdade absoluta de todo o espírito, né, perante as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. E ainda, quando alguém discrimina outra pessoa pela sua etnia, né, lhe causando mal e sofrimento, este alguém está violando os 10 mandamentos. Né? Então, o racismo ele é uma violação grave da lei de equilíbrio universal e tem prejudicado principalmente as pessoas negras. Né? E o Barnabé ele continua assim: sério estigma, de fato, apesado sobre a comunidade negra do planeta. Consumados déspotas, renomados orgulhosos, têm encontrado aí elementos de expiação, de prova, para resgate inelutável. A justiça divina não precisa das mazelas humanas para exercer o seu papel de restabelecer o equilíbrio. Mas uma vez que essas mazelas existem, em algumas situações, elas são usadas para esse reequilíbrio. Né? Então, como foi dito no texto, déspotas e orgulhosos podem ser colocados nessa condição, né, de serem discriminados para acertar contas do passado. E é claro que não é possível generalizar, né, tanto que é dito assim a seguir. Entretanto, pobres espíritos, humildes servos de Deus, aí têm bebido e ainda bebem o cálice da amargura, por culpa de uma brancura que não atinge a lama de seus portadores. Então, eu repito, né? O racismo é uma mazela humana e ela decorre de uma falha de caráter da nossa humanidade, que faz sofrer, inclusive, espíritos que não
possuem contas a acessar necessariamente, né? Mas que nascem negros por outros motivos. Outra mazela, né, que também aflige a nossa humanidade, né, que deixa clara a falta de espiritualidade no planeta, né, ou a falta da prática espiritual, são as divisões, né, divisões de quaisquer natureza. E nesse caso, a seguir o livro vai tratar de uma divisão política, né, da época da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no começo do século XX. E sobre isso é dito assim: com o advento da Primeira Guerra Mundial, muito se avolumaram os serviços que já eram em elevada escala, pois as mentes encarnadas funcionam de modo violento, para um ou para outro lado. Também fazem guerra, também complicam, porque movimentam poderes energéticos, porque ativam falanges inconscientes, rebeldes, ainda fanatizadas pelas coisas do mundo. Então vejam, né? Só o fato de a gente se polarizar e movimentar ódio, né, raiva, em relação a qualquer outro grupo ou pessoa, por motivos quaisquer, né, a gente já se sintoniza com grupos de desencarnados, né, que estão associados a esse tipo de movimentação, né, de vibração violenta, e assim a gente fortalece esse tipo de movimento. Tá? A seguir, é dito assim: a guerra não é feita somente por aqueles que pegam as armas, por aqueles que se enquadram em suas ordinárias lides. A guerra é feita também, e violentamente, por toda aquela mente que se entregue, esteja longe ou perto, num polo ou no outro da Terra, a funcionar vibrantemente por um partido. Vejam, né, o contrário também é verdadeiro. Né? Só o fato de a gente cultivar pensamentos e sentimentos mais piedosos, mais fraternos, mais harmoniosos, a gente já contribui para que haja menos violência, né, no campo vibracional da Terra. Então, a vivência de fato, né, da espiritualidade deve vir permeado, né, pela universalidade, né, e não pelas divisões. E no livro é dito assim: o espírito é uma centelha manifestada em caráter individual. É um pedacinho de Deus, uma partícula da essência divina. Portanto, crescendo em seus valores íntimos, cresce em universalidade. O sentimento espontâneo de universalidade é virtude que cresce na razão direta do aumento dos valores intrínsecos. A universalidade é o reconhecimento do divino monismo, né? De que todos nós somos centelhas divinas sujeitas às mesmas leis, né? Sujeitas à mesma origem, ao mesmo processo evolutivo e destinados à mesma sagrada finalidade. E claro, né? Isso não apenas como conhecimento teórico, mas como vivência prática, né? Como uma vivência amorosa, né? Reconhecendo o outro como seu irmão, né? Em atos de bondade e serviços prestados à comunidade. Né? O livro continua da seguinte maneira: né? Só pode alcançar mais em universalidade, seja em saberes ou sentires, aquele que é mais crescido em si mesmo. Então, naturalmente, né, conforme a gente vai forçando o desabrochamento das virtudes divinas, né, pela vivência dos 10 mandamentos, por uma conduta mais reta, mais fraterna, a gente vai tomando consciência, né, dessa realidade universal do espírito. E, consequentemente, né, nossos pensamentos e sentimentos se tornam mais consoantes, né, à universalidade. Então, nós nos vemos no próximo episódio, né, em que a gente vai ver alguns casos concretos, né, de recolhimento de alguns religiosos profissionais e como a sua vivência, né, ela tem consequências para quando eles desencarnam. Né? Então, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.